edifícios? Respondendo Jesus, disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defeito do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirem de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, isso será os princípios de dores. Vejo Jesus falando do que aconteceria não só no passado, mas também no presente e também no futuro. Jesus falava bem claramente, queridos. E quando ele saía do templo, os discípulos, ele fala para os discípulos, respondeu Jesus, disse: vê esses grandes edifícios? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E falava do templo de Jerusalém, que seria derribado. Seria derrubado no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, o imperador romano, invade ali, cerca Jerusalém e derruba o templo, queridos. Não ficou pedra sobre pedra. Os historiadores, José chegou a dizer: olha, aquele templo tinha placas de ouro nas suas paredes. Logo quando o sol refletia deles, parecia uma neve, branco como a neve, por causa ali daquela luz reluzente ali, né, do ouro ali nas paredes, e deixava as pessoas olharem, e quando olhavam para o templo, viam ali, naquela qualidade, como a neve. Então os historiadores já falavam que o templo era uma coisa muito linda no passado, mas aquele templo não ficou de pé. Ele foi derrubado pelo imperador Tito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas mesmo porque as pessoas, no judaísmo ali, aquele povo estava ali, enraizado no judaísmo. E aquele templo era o símbolo do judaísmo ali no passado. Então ele se apegava muito ao judaísmo. E Jesus diz: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus veio trazer boas novas de salvação. Ele veio cumprir a lei, os profetas, mas aquele povo não queria largar os antigos preceitos religiosos no passado. Não, Jesus veio trazer o Evangelho, as boas novas de salvação. E eles não aceitaram. Jesus chegou a dizer: eu sou o Messias. Eles não reconheciam Jesus como Messias. Não foi fácil para Jesus pregar o Evangelho no passado. Enfrentou muitas oposições no passado. É por isso que ele diz: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E o templo foi derrubado no ano 70 depois de Cristo. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, da frente do templo, Pedro, Tiago e João e André lhes perguntaram em particular: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-nos e começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ele chega a dizer: não só no passado, mas também nós podemos trazer isso para os nossos dias atuais. Surgiriam os falsos profetas
falsos profetas que enganariam a muitos. Como ele disse, diriam ser o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Chegar nesse ponto, como acontece no Brasil, tem até pessoas que se dizem ser Cristo ressuscitado, ser Cristo reencarnado. Não existe pessoas assim no Brasil, não existe, queridos. E Jesus vai falar, não só no Brasil, mas em alguns países já tem pessoas que se declaram Jesus reencarnado. Não é assim? Teve até um ali, não sei se foi na Bolívia, não sei se foi no Peru, ou não sei se foi um país aí, da América Latina, o tal de José Maria. Ele chegava a dizer que é a própria reencarnação de Jesus Cristo aqui na terra. E chegou ao ponto de dizer que ele não morreria, ele passaria por uma transformação aqui na terra. Veja que absurdo, esse cidadão terminou morrendo. Chegou a declarar ser Jesus Cristo, terminou morrendo. Né? Então estava mentindo, como tem muitos aí dizendo ser Cristo. E Jesus chegou a dizer isso. Porque muitos dirão meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvir de guerras e de rumores de guerra, não vos preocupeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. E ele fala dos acontecimentos da guerra que irão aí as nações, irão surgir as nações uma contra a outra, como tem acontecido em pleno século XXI, mas ele diz, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Apesar das guerras que têm surgido aqui na terra, ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isso será o princípio de dores. Veja Jesus chegando a dizer, olha, o princípio das dores é esses acontecimentos aqui na terra. Nação, e levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, como está acontecendo agora recentemente ali no Chile. No Chile está acontecendo terremoto. Inclusive a população já saiu do centro da cidade para lugares mais altos, com medo de tsunami. Porque toda vez que acontece um terremoto, acontece também a sequência, vem o tsunami. E eles estão com medo, né? E foram para lugares altos, os montes. Mas se nós observarmos o que acontece nesse país, por que está acontecendo essas coisas? Jesus falava que aconteceriam terremotos, mas será que é simplesmente por causa da geologia daquele local, queridos? Não é dessa maneira, porque os geólogos dizem que o Brasil é uma maravilha. Não tem problema algum com o terremoto. Não vai acontecer terremoto, porque a geologia do Brasil não favorece que aconteça terremoto. Mas eles se enganam, porque Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares. Em vários lugares, não só no Chile. Mas o que nos chama a atenção no Chile, como já tem acontecido no Brasil, mas até agora não passou pela Câmara de Deputados nem senadores. Mas foi simplesmente uma decisão judicial. A união estável de pessoas do mesmo sexo. Mas ali no Chile, passou pelo Senado, querido. Pelo Senado, já foi aprovado no Senado. A união civil de pessoas do mesmo sexo. Será que isso que está acontecendo no Chile não é resposta de Deus, queridos? Porque as pessoas estão se tornando pessoas rebeldes. Rebeldes não querem obedecer a palavra do Senhor, que diz que esse tipo de prato que é abominável ao Senhor, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu naquela nação? Né? As pessoas se prostituíam ao ponto de convidar o anjo que foi naquela cidade para destruir aquela cidade que estava ali
não é? Nós estávamos naquela cidade e eles foram àquela cidade de avisar da destruição daquela cidade, porque Deus não estava mais aceitando aquela situação ali. As pessoas estavam na prostituição, na homossexualidade. Era chamada cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus decretou: eu vou destruir esta cidade. Não tem mais jeito. As pessoas querem se prostituir. E os anjos foram com essa incumbência, essa ordem do Senhor. E quando estavam na casa de Ló, as pessoas se dirigiam à casa de Ló e fizeram ali o convite aos anjos: olha, Noé, olha, Ló, deixa eles, deixa nós conhecermos eles. Veja que situação, que ele na terra tem relacionamento com os anjos. Chegaram a esse ponto, meu Deus, que situação. Aí Deus diz a Ló: olha, reúne a tua família, porque essa cidade vai ser destruída. Eu não aceito mais essa situação. É por isso que eu digo, querido, será que o que está acontecendo ali no Chile não é consequência do pecado, da gravidade do pecado, da aprovação do Senado? Meu Deus, o Senado representa o povo. É como se o povo dissesse e estivesse sendo representado pelo Senado. O Senado está dizendo ali que aprova essa união. Então, se eles aprovam a união, a população está do lado deles. Então isso para Deus é abominável. Deus não aceita essa união. Não, queridos. Deus fez o homem, a imagem e semelhança de Deus, colocou ali no jardim do Éden, homem e mulher, Adão e Eva. E ele disse para Adão e Eva: crescei-vos e multiplicai-vos. Essa é a forma correta do homem se unir à sua esposa. Como ele diz: deixa o varão, o seu pai e sua mãe, se une à sua esposa, se tornando os dois uma só carne. Essa é a forma correta da união aqui na terra entre o homem e a mulher. Mas se você está no caminho diferente, peça ali, queridos, misericórdia do Senhor. Vinha para os braços do Senhor, que Ele transforma a sua vida em um homem e uma mulher. Ele transforma, Ele tem poder para fazer essa transformação na sua vida. Ele transforma o seu caráter, a sua personalidade em um homem e uma mulher, honrado aqui na terra, que possa prostituir o lar com a sua esposa. Deixa o varão, seu pai e sua mãe, e se une a sua esposa, se tornando Deus uma só carne. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa união aprovada por Deus. No Brasil, a justiça declarou união estável. Ainda não passou pela Câmara de Deputados, não passou pelo Senado. Graças a Deus, por enquanto não passou. Graças a Deus. Mas se passar, nós estamos correndo risco de acontecer a mesma coisa que está acontecendo no Chile. É terremoto, é todo tipo ali. Estão com medo de tsunami agora. Então o Brasil tem que ter muito cuidado com essas aprovações de leis. Tem que ter muito cuidado, porque isso pode acarretar no Brasil, né, as consequências para o Brasil. E nós estaremos aqui passando por tragédia, por terremoto, tudo isso por causa da desobediência do homem aqui na terra, queridos. Meu Deus! Você dizia: se eles se calarem. Quando Jesus entrava ali em Jerusalém, os discípulos, aquela multidão, os fariseus e saduceus, chegaram a dizer: manda eles se calarem. Mas Jesus respondeu: olha, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Eles não podiam se calar, então as pedras clamariam. Então a voz de Deus, do profeta, no passado, como também no presente, nós profetizamos a palavra de Deus, falamos do pecado, da condenação do pecado, que Deus não aceita o pecado,
Não é por isso que ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos conceder salvação e justificação pelo seu sangue. O homem não deve andar nem caminhar no pecado. Ele é condenado pela palavra de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele tem que se arrepender. Ele se arrepende, ele é condenado, ele enfrenta a morte, não só física, mas espiritual, e é lançado no inferno. É lançado nas profundezas do inferno, porque ele não quis se arrepender, não quis aceitar Jesus Cristo na sua vida. Hoje, que não é fácil, nós não devemos mais massagear o ego de ninguém aqui na terra, não. Eu vou massagear o ego de marginal, do malfeitor, de forma nenhuma. Eu vou dizer, se ele não se arrepender, ele vai para o inferno, que é o destino de quem faz o mal aqui na terra. Se arrependam e aceitem Jesus Cristo como o Salvador de sua vida, que vocês são perdoados por Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isso será os princípios de dores. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lá na África, todo mundo sabe, todo mundo conhece a fome que assola naquele país. Os governos ditatoriais não têm nenhum amor e cuidado pela aquela população, não. São pessoas ditatoriais, só pensam no seu umbigo, em ficarem enriquecerem aqui na terra. Esse é o pensamento desses governos ditatoriais nos países africanos. E falam, olha, naquele país as pessoas estão morrendo de fome. Mas quando vai ver, aquele governo é ditatorial, não tem cuidado, não tem amor com o semelhante. E as pessoas sofrem e padecem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que o Senhor já falava, vai haver fome, vai existir fome. Isso será o princípio das dores. Porque os discípulos perguntaram, quando será esse dia, Jesus, que vai acontecer o fim? Aí Jesus responde, olha, isso é o princípio das dores, ainda não é o fim. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão os concílios e as sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Glória seja dada a Veja que Jesus já falava no passado, eles seriam levados a governadores, para lhe testemunharem e falarem do seu amor para com o Senhor Salvador Jesus Cristo, o Evangelho. Então eles seriam confrontados com os imperadores, as autoridades constituídas naquela época, como também nós deveríamos ser levados também para ser confrontados com as autoridades do nosso país. Mas será que é isso que acontece, queridos? Será que o Evangelho, as pessoas recebem as autoridades? Será que o Evangelho tem guarida ali? Não é? Será que é assim? Porque que eu saiba, o governo diz que ele tem que ser laico. O governo tem que ser laico. Quer dizer, não pode haver a interferência de uma religião. Resumindo, não pode haver interferência de Deus naquele congresso, nas instituições governamentais. Ou seja, o Brasil tem que ser, o governo tem que ser laico. Laico é chamado laicismo. Ou seja, Deus não pode fazer uma religião, não pode fazer parte das decisões governamentais. Infelizmente, essa é a realidade. Mas não pode ser mais desse jeito, queridos. As pessoas estão sofrendo, nós precisamos que Deus esteja ali naquele congresso, no Senado. Que ele não seja laico, mas seja um governo que tenha a direção de Deus nas suas vidas.
todos os deputados, senadores, vereadores têm uma direção de Deus nas suas vidas. Não se aceita mais o ateísmo, não, queridos. Os governantes não se aceita mais, é um absurdo. O povo está sofrendo, precisam ser abençoados por Deus. Como Deus vai abençoar o Brasil se os governantes não querem saber de Deus? Glória seja dada em nome do Senhor, que nós temos visto aí. Aos deputados, alguns ali, eu não vou condenar todos, mas tem alguns que falam, fazem o seu discurso, mas não falam de Deus. É como se Deus não existisse nas suas vidas. Mas que Deus tem que ter lugar no Congresso, no Senado, na presidência. Que o próximo presidente que seja escolhido aqui no Brasil, que as pessoas possam ver e falar do nome de Deus, da direção de Deus nas suas vidas. Que ele fale, ele declare que tem Deus aqui na terra, queridos. Ele não pode ser uma pessoa ateia, não. Não podemos aceitar mais um governo, um presidente ateu, não. Ele tem que declarar na sua plataforma de governo que ele crê em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Mas importa que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Então Jesus vai falar, olha, o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações, para que depois venha e possa voltar essa terra. Enquanto o Evangelho não for pregado em todas as nações, eu não posso voltar a essa terra. Então todas as nações têm que ter o direito de ouvir falar do nome do Senhor Salvador, Jesus Cristo. Quando as nações tiverem ouvido falar do nome do Senhor, aí sim ele pode raiar nas nuvens para buscar a igreja. E ninguém pode dizer, eu não ouvi falar de Jesus, eu não ouvi falar do Evangelho. Ninguém pode declarar, porque o Senhor fala, enquanto o Evangelho não for pregado em todas as nações, não virá o fim. Então o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações, para ninguém se desculpar aqui na terra e dizer que não ouviu falar do Evangelho. Ninguém pode se desculpar. Então o Senhor está dizendo isso. Enquanto o Evangelho não for pregado em todas as nações, quando pois vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas que vos foi dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Veja tudo que Jesus fala da nossa vida, como nós estamos em comunhão com Deus. Quem fala em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Então quando alguém está em comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus fala em nossas vidas. Então o Senhor Jesus Cristo já falava, olha, quando vocês forem levados a declarar ou falar alguma coisa diante das autoridades, não se preocupe, porque o Espírito Santo de Deus vai falar por nós, vai falar por vós. Então não vos preocupeis com o que há de dizer às autoridades deste país, mas deixa que Deus possa ali falar através do seu Santo Espírito em nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. O irmão entregará a morte, o irmão, e o pai, o filho, o levantar-se-ão, os filhos contra os pais, e os farão morrer. Veja que situação. E muitas vezes acontece isso na família. Quando alguém se converte ao Evangelho, tem pessoas que recriminam na família. Olha, fulano aceitou o Evangelho. E começa a olhar as pessoas querendo que a pessoa deixe de seguir. Chama até de fanatismo religioso. Essa pessoa se tornou fanático, porque está adorando a um Deus Criador. Então começa a surgir oposição na família. As pessoas querem pecado, querem liberdade para ter uma vida
na bebedice, na prostituição, mas quando alguém surge na família, né, que aceita o Evangelho, que aceita Jesus Cristo na sua família, as pessoas começam ali a recomendar, não aceitam. Não aceita, não é assim que acontece. Quando alguém quer andar no pecado, rejeita o Evangelho. Mas é assim, o Jesus vai falar no passado, olha, o irmão entregará a morte o irmão, e o pai, o filho, levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, pelo amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E serás aborrecido por todos, por causa do meu nome. Então as pessoas se aborrecem. Quando as pessoas querem andar pecando, se aborrecem quando alguém está pregando o Evangelho e está falando do pecado. Então as pessoas se aborrecem. Jesus já falava isso no passado. Olha, as pessoas vão se aborrecer quando vocês proclamar o Evangelho. Porque tem pessoas que não querem ouvir falar do Evangelho. Não querem ouvir falar do Evangelho. Eu estava ali vendo a declaração, o pronunciamento de um deputado ali na Câmara, deputados, é um estado, não sei se foi do Rio de Janeiro, foi São Paulo, em que tinha uma igreja ali, né, que uma pessoa levantou uma denúncia contra aquela igreja, alegando que todos os dias aquela igreja de 8 às 23 horas fazia zoada, barulho, incomodava. Então uma pessoa só levantou uma denúncia contra aquela igreja e foi atacada pelo juiz. O juiz prontamente atuou.